É o que É, falta, o que não está presente. pronto. Então você já respondeu. Se você diz que Deus não pode estar presente em determinados lugares, é porque Deus não é onipresente. Porque se ele fosse onipresente, ele estaria presente, ele seria o tudo no todo. E não haveria espaço para que houvesse o mal, a imperfeição, o pecado, a morte e o inferno em algum lugar. Ou qualquer coisa que fosse contrário à sua própria natureza, não poderia existir. Porque para existir o pecado, a morte, o inferno e todas as coisas que são contrários ao próprio Deus, teria que existir em algum lugar, meu irmão. E para existir em algum lugar, esse lugar não poderia estar Deus ali. Mas se Deus está em tudo, aonde está esse mal? Então você Sim. comete um erro fatal. A gente já poderia descartar você por agora, mas tudo bem. Você falou uma coisa impressionante que foi para acabar mesmo com a tua dignidade de cristão, com a tua reputação de cristão. Você falou que muitas crianças, elas foram mortas simplesmente porque os pais tinham relações sexuais com elas. Aí eu pergunto para você duas coisas. Primeiro, Deus não deveria salvar essa criança dos pais ao invés de matá-las? Porque, afinal de contas, se você está vendo que uma criança, um bebê ou uma adolescente, um minutinho só, essa criança está sofrendo um abuso sexual velado ali, e Deus, ao invés de salvar, mata a criança, fica difícil. A segunda coisa que eu vou falar para você, que você errou de forma absurda aí na sua questão de lógica. Vamos lá. Você falou também que Deus punia as pessoas, Deus punia as crianças, porque essas mesmas crianças, elas tinham relações sexuais com seus pais, tá? Mas aí nós vemos outras coisas também. Nós vemos aqui em Isaías capítulo 14, versículo 21 e 22, que o próprio Deus, ele mata as crianças por causa dos erros dos pais e não das crianças. Não são as crianças que erraram. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 14, crianças morreram por causa do insulto. O insulto, não foram problemas sexuais, não. Foram insultos ao Deus de Israel. E elas foram mortas. Um exemplo disso foi a criança de Davi, que morreu 7 dias gemendo, sofrendo horrores por causa do pecado dos pais, do pai, tá? Outra coisa, as mulheres de Davi, agora eu estou falando de adultas, as mulheres de Davi, elas foram colocadas como objetos sexuais para serem usadas pelos homens por causa do erro que Davi cometeu. Aí eu te pergunto, isso é justo para você? Se for justo para você, então você precisa de um psiquiatra. E aí, ô Iago, antes de eu passar para o Sabino, você consegue responder essa do Jason aí? Eu acho até que ele travou. Deixa eu ler aqui o João Marcos Estudos, mandou doisão aqui, ó. Abraço, Jason. Abraço ao professor Fábio Sabino. Abraço, Antônio, de Olinda. Obrigado aí, João. Tamo junto. Olinda, pertinho de mim, João. Você tá aqui, cara, no mesmo lugar que eu, cara. Ô, rapaz, coisa boa. Deixa eu passar para o Sabino, já que ele deu uma travada aqui. Sabino, vamos lá. Ele falou aí sobre essas questões aí da família, né? Que os caras lá sacrificavam criança, que existia lá toda uma relação, que eles eram promíscuos, né? Mas na Bíblia, os personagens da Bíblia eles eram santos, o povo de Deus era santo. Antes de você responder, eu vou ler aqui, ó. Gisele mandou 5, falou o seguinte: se Deus é onisciente, ele não sabia que os seres humanos seriam mal. Pois é, deu ruim e aí ele teve que matar? Então Deus erra. Pois é, não tem pra onde escapar. Então, Sabino, elucida pra gente que nem o Jason fez, e você vai fazer agora também, sobre esse povo da Bíblia, cara. Como que é isso? Eles eram, tipo assim, eles eram todos pessoas de bem, né? Todos, como é que é a família tradicional? Explica aí. Eram todos dizimistas, ofertantes, eram todos isso, viu? Deus só não estava respeitando que não dava dízimo. Na verdade, o que o Jason colocou aí, e olha que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, hein? Ó,
segundo o coração do Pai. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, podia matar, podia adulterar, normal, podia, né, colocar o Urias lá na frente, lá, ó, esse camarada morra. Por quê? Porque eu transei com a mulher do cara e ele é meu soldado top e agora o filho tem que assumir, mas aí não dá certo, né? Então já maquinava o mal e é o homem segundo o coração de Deus. Então logo Deus sondou o coração de Davi, né? Da onde vem Jesus, da descendência de Davi, do trono de Davi, o homem santo, puro, que dizia: um coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus, não tire de mim seu Espírito Santo. Olha que coisa linda! O Espírito Santo habitava no coração de um homem que era criminoso, adúltero, vagabundo e salafrário, que era Davi. Olha que glória! Eu ouvi um aleluia aí agora, ouvi, né? Aleluia, amém. Qual o problema que nós temos nas narrativas bíblicas? Se Deus ele é bom, olha só. Olha a problemática que surge. Eu ia perguntar agora para o amarado aí que caiu do Iago, né? Se o Deus ele é bom, por que ele tem que ser exclusivista? A essência da bondade de um ser, preste bem atenção, a essência da bondade de um ser está no fator dele ser exclusivista? Não. Quando você traz o exclusivismo, logo você entra no desprezo ou não. Exemplo, o que viria a ser algo exclusivo? Eu tenho essa caneta. Para que algo seja exclusivo, não é necessário que exista uma única coisa. É necessário que exista mais do que uma, para que algo seja exclusivo. A partir do momento que eu faço a escolha de algo como exclusivo, eu posso dizer que essa segunda coisa é boa? Porque se essa segunda coisa é boa, por que logo então não tornei que isso aqui também fosse exclusivo? Essa é a questão. Exemplo, Deus criou a humanidade. A humanidade, segundo a Bíblia. Sabe quando Deus deixou de ser bom, deixou de ser mal? A partir do momento que ele se tornou exclusivista. Escolheu Abraão em cima dele. Dele, Abraão. Errado. Teria que ser em cima da humanidade. Mas não, escolhe Abraão e faz o quê? Aonde que eu ia perguntar agora para o camarada, para o Iago. Então Deus foi bom e foi justo. Então ele escolhe essa nação, penaliza as outras nações porque não descende dessa. Aí tem o problema. Se esse Deus é tão exclusivista, ele é bom a partir de reprimir as pessoas que não adoravam, que não era o seu povo peculiar, logo então, por que ele não penalizou com a mesma proporção e grau a sua própria nação que cometeu pecados piores daqueles o qual ele mandou matar, que teriam pecado que não serviam a ele? E uma coisa, professor, é que é interessante. Eu sempre me perguntei da seguinte forma. Você vê, professor, Antônio, Deus, ele sempre puniu os pecados das tribos mais fracas. Já percebeu isso já? Os pecados das tribos mais fracas que não tinham como se defender belicamente, não tinham um exército formado e nem tinham relacionamentos estrangeiros, digo, protocolos, como se fosse hoje, protocolos internacionais. Verdade, né? Quando era tipo uma nação que era belicamente superior, ele puniu o povo. Né? Ele puniu o povo! Olha, aí você vê, Babilônia, Deus nunca quis invadir a Babilônia pelos pecados que a Babilônia cometeu. Ele nunca quis invadir o exército de Israel para invadir o Egito. Grandes potências da Mesopotâmia que havia ali naquela época, Deus nunca sequer quis entrar ali. Agora, o povo como Ai, o povo de Ai, professor Sabino, o povo de Ai, aí sim, aí mandava 400 pessoas para poder acabar com o povo de Ai, aí as tribos, aí Deus saía como vencedor. É como aquele adulto que bate numa criança de 6 anos e sai por aí achando que ele é o bom, que ele é o melhor. Isso aí é o Deus de Israel. Eu vou um pouquinho mais além. Olha só o Deus de Israel como é bom, quer ver? Olha que fundamento lindo agora. Deus elegeu a descendência de Abraão como povo peculiar, o povo temido, da onde viria o Machia. Agora, por que Deus, então, elegeu Ciro como ungido, que não era judeu,
que não era hebreu, como ungido do Senhor. Sabe por quê? Porque o Império Medo-Persa, que derrubou Babilônia, derrubava qualquer império, não. Vamos fazer aliança com os persas, né? O Deus da Bíblia. Porque senão vamos dizimar o meu povo, aí acabou a minha historinha do Deus de Israel. Cadê? Cadê? Perfeito. Acabou. Cara, Acabou. É isso aí. É isso aí. Não tem como, velho. Não tem como, sério. não dá. Você vê Ciro, cara. Ciro foi chamado de Cristo, de ungido do Senhor, cara. Quer dizer, no instante Israel, e o Deus de Israel quis uma aliança com ele. Ai, porque esse aqui é meu protegido, esse aqui eu amo. Agora, os outros que não tinham condições de se proteger e de se defender, aí Deus lascava o pau para conseguir a terra deles. Não, cara, aí vocês são foda, cara. Eu fico aqui, como é que eu posso dizer assim, emocionado com a presença de vocês, cara. Vocês são demais. Deixa eu receber aqui o José. José, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. José, a primeira pergunta: você é cristão que defende o Deus da Bíblia? Eu vim aqui para defender, né? Aí Beleza. com o professor Sabino, fazer umas perguntas para o professor Sabino, e ao pastor Jesus Ferreira. E a você, Antônio, que conhece muito de teologia, veja só. Não, vou fazer uma pergunta logo ao professor Sabino, né? Sei que nada sei. Vamos lá. Sabino José, deixa eu fazer uma estuda questão. muito a Bíblia, né? Ô, José, o que você vai usar para o tema da nossa live aqui hoje, para provar, usando a Bíblia, que Deus é um personagem do bem, que quer o bem de todos e que ele não é um personagem do mal? Como que você refuta Sabino e Jason usando a Bíblia para provar que ele é um personagem? Eu vou falar aqui, veja só. Tá tendo uma confusão aí, o professor Sabino aí, eu mais que estuda mais as Bíblias, né? O professor Sabino é o mais preparado. Mas veja só, eu vou dizer aqui, veja só. A Bíblia, né, foi criada pelo homem. Entende? Então, o homem fez o quê? Fez um Deus e botou um Deus que fala com ele, né? Você vê que Moisés atacou ali no número 31, né? Ele disse que Deus deu a ordem a ele, Deus falou com ele. E hoje existe mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, né? No mundo. E nenhum desses, né,